meus amigos, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sessão Entre Amigos. E hoje a minha amiga convidada é a doutora Patrícia Gonçalves, PhD em superdotação. Já fiz parceria de avaliação com ela. Tudo bem com você, Patrícia? Tudo certinho. Ai, que bom. Se apresenta para nós, por favor. Sou doutora Patrícia Gonçalves, doutora na área de cognição, aprendizagem, desenvolvimento humano, com pós-doutorado na área de superdotação. Já trabalho há bastante tempo com avaliação de potencial, assessoria para as famílias, para os estudantes, formação aí de conteúdo para professores, profissionais, tudo que envolve o universo da superdotação. Ai, legal. Muito bem-vinda, Patrícia. Hoje, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da superdotação. E eu vou perguntar para você, ouvinte, se você já parou para ver dentro de uma sala de aula, em grupo de amigos, pessoas que enxergam o mundo de uma forma muito diferente. Alguém tem uma capacidade de pensar rapidamente, de ter soluções criativas, talentos específicos, pode ser em matemática, artes, esporte, até mesmo de se relacionar com pessoas. Nós estamos falando de pessoas que carregam dentro de si a superdotação. Só que eu vou contar algo para os nossos ouvintes que, como se fosse um segredo, que a gente vai além desse estereótipo, né? Que às vezes a gente pensa, quando a gente pensa em superdotação, a gente pensa, é gênio, é um aluno nota 10, mas na realidade, esse termo ele vai muito além. As pessoas, elas carregam um potencial singular dentro delas e que muitas vezes elas carregam desafios emocionais, sociais e até mesmo existenciais. Então, você quer descobrir um pouquinho, mergulhar nesse mundo da superdotação com a gente, fica com a gente até o final, nós vamos trazer ele para você. Então, Patrícia, vamos lá. Esclarece para nós o que é altas habilidades e superdotação. Então, primeiro que na legislação a gente não tem diferença entre os termos. Altas habilidades ou superdotação são a mesma coisa legalmente. Certo. Ocorre que nós tivemos esse termo com a barra durante muito tempo e depois o Congresso entendeu que um símbolo matemático como a barra não poderia servir para definir um conceito. Por isso trocou-se então a barra pela conjunção ou, para se dizer que é uma coisa ou outra. Então não há diferença legal. Se formos entrar na parte epistemológica, fazer uma investigação mais aprofundada, terá sim alguns pesquisadores que falam que a habilidade pode ser algo adquirido, desenvolvido, e a superdotação como se fosse realmente um dom, o gifted do inglês, né? Como se fosse algo inato. Mas para questões relacionadas aos direitos da pessoa superdotada, é a mesma condição. É a mesma condição, certo. Como diferenciar os sinais de altas habilidades em crianças, adolescentes e adultos? Sinais, acho que até não seria o termo mais refinado, né? Mas são algumas características. Certo. Porque eu não gosto muito dessa coisa de checklist, e aí entra no que você falou dos estereótipos que a gente pode ter sobre algumas condições. Mas essa questão da grande curiosidade que você colocou ali na introdução, do senso de justiça muito aguçado em relação a si e aos outros, essa grande entrega para aqueles assuntos que são do seu interesse. Então, o superdotado ele vai a fundo naquele conhecimento que ele quer adquirir, até que depois se esgota. E essas questões da curiosidade, né? Tanto para questões do interesse, como também para as questões existenciais, alguns para as questões espirituais também, mas a gente tem essa principal característica, que é ter uma ou algumas habilidades acima da média se comparado ao grupo de mesma idade. Então, por isso que nem sempre vai estar relacionado a número de QI. Se eu tenho 100 crianças que têm ali um desenvolvimento típico para a idade e eu tenho aqueles que se destacam, então ele está tendo um desenvolvimento acima da média. E pode ser na área sinestésica, no esporte, na área artística. Então, nem sempre estará relacionado só ao número de QI. Então, tem essa questão do destaque, né? Então, uma das características é que acaba se destacando em alguma área, como você mesmo colocou, né? Isso. E aí, a gente tem que ter toda essa questão de entender onde está esse desenvolvimento. Por exemplo, nós, em contexto clínico, temos alguns limites. Isso. Né? Então, se a gente recebe uma criança que os pais ou algum profissional nos encaminhou porque tem um talento maravilhoso no violino. Eu não sei você, mas eu não tenho capacidade técnica para avaliar se está acima ou não da média. Então aí a gente precisa de um maestro, uma maestrina, o professor, o instrutor nos diga: puxa vida, Vanessa, realmente, para 6 anos está muito acima da média. Ou não, é o esperado, é o que se espera para a idade. Assim como também na parte esportiva, né? Nossa, 8 anos está muito acima da média. Ou não, dentro do que a gente entende por técnica, está bem. Artes também, né? Na arte, na pintura, em todas essas questões, a gente tem que ter esse olhar de entender onde vai o limite clínico.
né? Então a gente tem um arsenal que faz uma investigação para a parte de criatividade, para a questão acadêmica, para a questão do quociente de inteligência, mas para essas áreas a gente precisa entender que a gente pode, e na verdade deve contar também com um profissional que é expertise na área. Perfeito. Quais desafios emocionais e sociais esses indivíduos enfrentam, Patrícia? Aí muitos, né? Vários, milhares. Muitos, né? A depender, aí entra assim nessa questão da idade que cada um tem, mas a própria questão, por exemplo, da socialização entre os pares, né? Já atendi crianças de 4 anos que diziam assim, ai, os meus amigos são bebês, né? Ou de 8, 9 anos que gostam de conversar com alunos do ensino médio, né? Então agora mesmo fiz avaliação de uma criança que veio de Santa Catarina fazer avaliação comigo e ele criou um jogo de cartas com conceitos químicos, anatômicos, onde você tinha ali qual era o valor de um componente nuclear, de qual era a radiação, tudo aquilo. E é uma criança de 6º ano. Então é um conteúdo que está muito longe da série dele. E aí ele falou que no recreio ele tem um amigo que é um menino do 2º ano do ensino médio. Né? Então, entre os pares de mesma idade, ele não vai ter assunto. Isso. Eu já ouvi, né? Não dá pra conversar, não consigo, não me entendem. Eu já ouvi alguns relatos nesse sentido mesmo. Ele não se sentia entendido muitas vezes, né? Compreendido. E aí não tem amizades mesmo, né? E aí, não foi a sua pergunta, mas em alguns momentos a gente tem essa questão de ter associação com o autismo, né? Ah, mas ele não gosta de se relacionar, ele tem problema social. Não é necessariamente a patologia, mas mais uma dimensão social do que está acontecendo. E por isso que é importante o diagnóstico diferencial também, para entender o que é autoestabilidade, o que é autismo, o que pode ser uma comorbidade também em relação... Isso, pode ser também uma dupla condição, né? Mas existe alguns parâmetros pra gente avaliar. E aí essa questão social pode desencadear também o emocional, né? Porque eu não me sinto pertencente, e aí talvez leve isso pra vida adulta, eu não pertenço a nenhum grupo, e aí eu vou pro trabalho, mas eu não sou feliz, então eu vou pelo financeiro, e aí de repente eu não me sinto, né, uma pessoa respeitada, eu não sinto que estou fazendo aquilo que eu gostaria, e aí desencadeia umas questões emocionais. Ou, por exemplo, agora também fiz uma avaliação de uma adulta, em alguns questionários de autorrelato, ela não se viu como superdotada. Né? E aí na devolutiva eu trouxe algumas questões pra ela e aí ela me respondeu, puxa, mas eu ouvi a vida inteira, não precisa ser a melhor da turma, ninguém precisa saber que você tá viajando, né? Não precisa ser a melhor sempre. Então aquilo foi fazendo com que a autoestima dela baixasse muito. E aí quando chega o momento na vida adulta de ela conseguir trazer quem ela é, ela não conseguiu, porque já tá intrinsecamente dentro dela essas questões de que não é pra eu sempre achar que sou melhor, ou as pessoas não precisam saber, né? Então toda essa construção da identidade, ela é muito importante na superdotação. Exatamente. Para as questões sociais, mas também para as questões emocionais. Até para essa regulação e a compreensão mesmo, o autoconhecimento, né? Entender esse entendimento, né? De si próprio. Certo. Eu já me relacionei e atendi clinicamente alguns pacientes com superdotação e geralmente eles carregam uma dor. Você pode falar um pouquinho melhor para nós dessa dor que alguns superdotados carregam? A Maria Cupertino, ela fala dessa questão da missão e alguns superdotados têm muito isso, assim, de questionamentos, né, do porquê eu vim ao mundo, o que desejam de mim, que marca eu tenho que deixar. Então isso traz um sofrimento que a gente pode sim chamar de dor, mas é uma angústia existencial, né? Na teoria, o que a gente chega mais próximo disso é o Dabrowski, né? E é importante a gente salientar que o Dabrowski, ele nunca escreveu sobre superdotados, até porque ele escrevia em polonês, né? Mas a teoria da desintegração positiva, que tem ali as 5 esferas, dentre delas essas questões existenciais, essas questões de como a pessoa sente, está muito relacionado a indivíduos com alta inteligência e grande intensidade emocional. Então, se eu sou uma pessoa mais intensa, eu sinto o mundo de uma maneira mais intensa. Eu lembro que teve um bonitinho também que veio fazer avaliação comigo do Rio de Janeiro, 5 anos. E aí ele falou assim, eu só queria que a minha professora entendesse que eu aprendo mais rápido e sinto mais forte que os outros. Ah, que bonitinho, sinto. E eu achei, né, a definição mais linda que uma criança podia dar de superdotação. Porque é isso, né? Ele aprende mais rápido, mas por outro lado ele sente de uma maneira mais forte tudo aquilo que está acontecendo. E sim, a gente pode passar pelas questões sensoriais, então é a etiqueta que incomoda, é a meia, é a cuequinha, é toda essa questão, mas é também um não, né? Um eu não quero brincar com você. Isso, né? Que tem aquela desregulação emocional, né? Exatamente. Porque tem essa percepção desse sentimento nessa intensidade. Isso, e então tudo é mais intenso. Então não foi só porque ele não me deixou participar
da brincadeira. É porque talvez eu tenha feito algo de errado que o desagradou. E aí vem essa dor, e aí vem esse sofrimento, né? De quem sou eu, de que lugar eu pertenço, de será que eu estou sendo bom com os outros ou correto? Por que ninguém me entende? Por que eu não fui aceito? Isso eu escuto bastante. Assim, por que ninguém me entende? Né? Porque parece que é tão lógico, às vezes, a forma que ele mesmo vê o mundo, né? Essa rapidez ou nessa intensidade de sentir. Mas às vezes o outro não percebe, daí muitas vezes ele se sente incompreendido. Isso. E essa compreensão, ela é muito pesada. Sim. Né? É um sofrimento muito mais intenso também. Por isso que às vezes a gente tem aquela questão, né? Mas a aceleração de cérebro, por exemplo, mas ele não tem maturidade para isso. Não, peraí, mas o que a gente tá chamando de maturidade? Às vezes é um sofrimento mais intenso para ele, o não do coleguinha, o espere a sua vez, o perder, né? Que é muito forte também no superdotado, a frustração. Então tudo é sentido de uma forma mais intensa. E isso jamais deve ser usado como critério para um procedimento escolar, como por exemplo a aceleração. Certo, muito bem. Como que funciona o cérebro de alguém que tem a superdotação? Biologicamente, há algumas pesquisas que falam sobre o número de neurônios, mas muito embrionárias ainda. O que a gente tem mais robusto na literatura é sobre o número de sinapses. Né? Então, o cérebro superdotado tem ali o número de neurônios como das outras pessoas de mesma idade, só que nele as sinapses são muito mais aceleradas, sobretudo quando ele está em contato com assuntos que são do seu interesse. Então, por isso que meu Deus, aprende, agora eu não quero mais, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, especialmente os pais, porque assim, bateria, só apaixonar a bateria, eu quero ser bateria, blá blá blá. Então vai lá, paga o professor, faz aula, às vezes compra um instrumento, se organiza, passa 3 meses, não quero mais. Não, judô, quero fazer judô, é minha vida, né? Vai lá, compra material, compra uniforme, paga, não quero mais. Então a gente tem que entender que sim, às vezes é só uma curiosidade, que sim, aprende mais rápido, mas precisa haver um comprometimento. Então eu sempre oriento os pais, combinado. Vai fazer? Então vai lá, vai fazer uma aula experimental. Se você gostar, a gente começa a fazer. E daí por um período... 3 meses, já estabelece antes. Então pinta lá em semaninha, vai fazer. Depois, se você quiser trocar, a gente troca. Mas estabelece isso já no início, que depois a gente sabe, né? Sim. Você que trabalha com adultos, eu também, depois vira aqueles adultos de 40 anos, começaram 5 faculdades e terminaram nenhuma. Exatamente. Né? Então a gente precisa dar a oportunidade. Esse cérebro é mais rápido, ele vai aprender de uma forma mais otimizada, mas precisa entender que existe um compromisso, uma responsabilidade. Né? Exatamente. O que a família pode fazer para apoiar? Né? Você entrou um pouquinho aí, já é importante falar para os pais, enfim, mas fazendo o link já em relação a isso, Patrícia, de que maneira que a família pode apoiar quando se recebe o diagnóstico de alguém que tem a superdotação? Primeiro que quanto antes a gente faz a identificação, a avaliação, melhor, né? Tanto para a gente pensar nos procedimentos, nos direitos escolares, em tudo isso, quanto para a gente ir fazendo esses encaminhamentos corretos. Entender o que, por exemplo, é birra. E essas avaliações, até para esclarecer para os ouvintes, elas podem ser feitas a partir de que idade, Patrícia? Hoje no Brasil nós temos testes padronizados e validados para fazer as testagens a partir de 2 anos e meio. O que é importante a gente entender? Não existe teste para superdotação. Nós temos uma bateria de teste que nós usamos em uma avaliação para chegar no resultado de superdotação. O que nós temos padronizados são testes de inteligência. Então por isso que a gente tem que ter esse arsenal e esse olhar completo dessa criança. Nem sempre uma criança superdotada vai ter QI acima de 130. E não é porque ela não tem um QI acima de 130 que ela não é superdotada. A gente sabe. Sim. Tem crianças perfeccionistas que vão demorar muito tempo numa resposta. Isso. E aí o teste de inteligência é resultado versus tempo. Então, por exemplo, uma das perguntas, né? O que é um ladrão? É uma pessoa que se apropria indevidamente dos recursos que são de outrem e que já foi. Né? Você queria a resposta ali em segundos. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta quando a gente está fazendo a avaliação, que é um processo muito mais complexo. Mas voltando à questão da família, o apoiar. Mas o apoiar dentro desse limite, né? De entender que há uma condição, que há um cérebro que aprende mais rápido, que a gente, quanto mais atividades a gente conseguir proporcionar, mais ela vai se descobrir. Sim. E aí uma coisa que eu também não gosto, que alguns profissionais colocam, né? Superdotado na área de matemática. Superdotado na área sinestésica. Superdotado na área de língua portuguesa. Mas meu amor, a criança tem 5 anos. Já andou de patins? Já esquiou na neve? Já tocou violino? Né? Tem tantas atividades para fazer, para se descobrir. Então, você pode dizer que ela pode ser mais acadêmica, mais criativa, mas carimbar num laudo e determinar no que ela é boa é muito rude, né? Então, o papel dos pais é possibilitar, mas dentro desses limites.
porque os pais que estão me ouvindo sabem, é extremamente cansativo. Né? Tem horas que esgota, que são centenas de perguntas por dia, e aí tem a intensidade emocional, e aí entra na questão do imprevisto, que pais, essa é uma palavra que vocês têm que ensinar para a criança desde que ela aprende a falar, né? O que é um imprevisto? São coisas que acontecem na vida da gente, que não estavam dentro do planejado, mas que mudam tudo aquilo que a gente planejou. Porque quando acontece um imprevisto para o superdotado, pode saber que nesse momento que ele tem dificuldade de flexibilizar, né? Eu vejo que eu tenho o Léo, né? Os ouvintes aqui que acompanham já sabem que tem o autismo e que tem a dificuldade nessa flexibilidade cognitiva. Então, trazer essa questão, trabalhar que as coisas podem mudar, trazer esse imprevisto, isso é importantíssimo. E é uma característica também muito comum em muitos superdotados, né? A falta cognitiva. Por conta também do perfeccionismo e dessa questão de manter tudo dentro da sua organização. Então, por exemplo, a gente tem as teorias da inteligência, da intuição, mas dentro do meu estudo sobre inteligência, a gente tem o Bergson, que ele fala que a inteligência, ela une o mesmo ao igual que se repete. Então, o superdotado, especialmente o acadêmico, ele trabalha muito dentro desse processo dedutivo, né? Então, aqui, que deu isso aqui, então eu vou repetir aqui que vai dar no mesmo. E tá tudo bem. Então, quando acontece alguma coisa diferente... que não dá no mesmo, daí opa, como assim? Como eu pensava isso, né? Como saiu do meu controle? Então a gente tem um problema muito grande nisso, justamente por conta dessa forma de trabalhar do cérebro, que é organicamente diferenciado e que tem essa visão ampla do todo. E aí quando você tem que pegar um recorte e reorganizá-lo, isso é muito difícil para o superdotado. E por isso que é importante a família, né, ter esse entendimento do que é de ser psicoeducada em relação à superdotação para poder trabalhar com imprevisto, com oportunizar, né, trazer oportunidade para que tenha o estímulo também, né, Patrícia? Uma questão que eu sempre falo para os pais, né, para a gente trabalhar essas questões. Às vezes, e aí, claro, né, ninguém nasce com receita de como ser pai e mãe, né, e quando vem com uma neurodivergência, você também, né, melhor do que eu sabe, é mais complexo ainda de entender como lidar, né, mas nas mentorias eu tenho passado muito isso para os pais. Formas de trabalhar o dia a dia mais suave, mais tranquilo, né? Que quando assim, um vai tomar banho, um vai escovar o dente, um põe o uniforme, vira um caos na família, é porque a gente tem um problema. Não é para ser assim. São coisas basilares. É para ser muito mais tranquilo. Então, quando isso acontece, a gente tem um problema que, peraí, pensar em como a gente vai resolver, né? E uma coisa que eu percebo é que os pais, geralmente, eles... por conta da falta de flexibilidade cognitiva, eles trazem respostas. Então, por exemplo, organizou, e aí foi tomar banho, e daí voltou e, sei lá, o pijama não tava na gaveta. E ele queria aquele pijama. E aí ele chorou, fez o caos, e aquele berro, aquele escândalo todo. E aí os pais dão um jeito de resolver. Não, vamos pôr então o amarelinho, vamos colocar o outro, ou põe o chinelo. Não, você está trabalhando em cima do que o cérebro dele faz, que é ter respostas dedutivas. Você está deduzindo para ele fazer. Então, nesse caso, você olha para a criança e pergunta: puxa, como é que você pode resolver isso? Joga pra ele. Faz esse cérebro ter que pensar. E às vezes a criança superdotada, por ter essa questão da intensidade emocional, tanto os professores quanto a família estão sempre tentando evitar que o caos se instaure. Exatamente. Então já trazem a resposta. E você não tá fazendo bem pra criança, porque você tá fazendo com que ela não pense. Então se você tem um problema, puxa, eu entendo que você ficou chateado que o pijaminha não tava na gaveta. Como é que você pode resolver isso? Faz o cérebro. Aí a criança exatamente. E eu vou ter que pensar agora. Porque aquela coisa da solução, né? Da solução criativa, da solução dela para e a gente até quebra aquela questão daquele padrão, às vezes, da birra ou de não lidar com aquele imprevisto. Exatamente, mas joga pra ela. Perfeito. Deixa ela pensar. Ótimo, ótima dica essa. E qual que é o papel da escola, Patrícia? Muitos, né? Vamos lá. Muitos. Quando a gente fala em escola, claro que se a gente for se debruçar sobre a LDB, a gente vai ter desde 96 muitas questões, né? As pessoas, quando eu faço as assessorias, palestras, né? As pessoas trazem, nossa, né, doutora Patrícia, mas é que superdotação é um assunto tão novo, né? Então, não, amor, né? Desde que a gente estuda lá a história da educação especial, desde 1962, quando Helena de Poff veio para o Brasil, a convite do governo de Minas Gerais, para fundar a Associação Pestalozzi, ela já fazia alguns trabalhos com o que ela chamava à época de bem dotados para fazer esse enriquecimento, né? Na legislação foi aparecer em 71 e aí depois a gente teve as outras leis que foram trazendo com um pouco mais robustez ali o que nós temos de literatura. Mas claro, né? Como para toda educação especial, a LDB 93/94/96 ainda é a que mais traz a segurança de direito. E em cima disso, imagina quase 30 anos já, a gente vem trazendo ali alguns decretos, alguns incisos que ajudam, né? Tem também a lei
lei da educação inclusiva, tudo isso traz. Mas em suma, os direitos legais seriam a aceleração escolar, que é importante lembrar que é um direito, mas que também não é para todos. Isso, né? E acho que no processo avaliativo a gente consegue, né, tá verificando um caso se naquele momento, ou pode ser num outro momento também, né, Patrícia? Exatamente, muito importante trabalhar nessa avaliação conjunta pra gente trazer isso também pros pais, porque eles sabem que é um direito, mas será que pro filho deles naquele momento é indicado? Então tudo isso a gente consegue trazer junto com a avaliação, mas também com a escola, né? A questão do enriquecimento intracurricular, que são os enriquecimentos dentro da sala de aula, e aí a gente tem muitos problemas da escola achar que é o dar mais, e não é dar diferente, é dar enriquecido. Eu não preciso fazer o que tá na apostila para depois receber algo enriquecido, isso é excesso de idade, e aí a criança não vai querer fazer, porque eu já fiz o meu, por que eu tenho que fazer mais? Não é? Mas é trazer já enriquecido, e o enriquecimento extracurricular, que são as atividades de contraturno, que também é um ponto, né, que algumas escolas falam, mas a gente não tem sala de recursos. Não preciso ter uma plaquinha na porta dizendo que é sala de recursos. Eu posso trabalhar os programas que a escola já tem para fazer esse enriquecimento, eu posso trabalhar com programas de mentoria de professores, lembrando que mentoria não é o superdotado mentorar aluno, né? Isso é trabalho escravo, melhor, trabalho infantil. O que a gente precisa é de professores que possam mentorar esse superdotado, e aí sim a gente tem uma mentoria direcionada, e aí a gente pode falar também de outras estratégias, que é inserir esse aluno em alguns momentos em séries mais avançadas para poder fazer uma aula. Por exemplo, já tive crianças de segundo ano que quer muito aprender sobre tabela periódica. Vai lá no nono ano, assiste a aula quando o professor apresenta o que é, fala ali de alguns elementos, de número atômico, de massa, beleza, depois vai lá, volta pra salinha dela, tá tudo bem 10, né? Então, são estratégias que não têm um custo alto pra escola, mas que você consegue fomentar a curiosidade do superdotado. E a coisa mais triste é quando a criança fala assim, ai, nossa, eu queria muito aprender isso. E a professora olha e fala assim, não, amor, isso aí você vai aprender só ano que vem, né? Não, isso aí não é coisa pra esse ano. Poxa, mas eu quero aprender agora, né? Nesse momento eu tenho essa curiosidade. E por que não trazer, né? Então, essas questões a gente vai trabalhando com a escola. Lógico, a gente sabe que hoje, quando a gente fala em inclusão, a gente tem uma diversidade imensa. Os professores que estão ouvindo a gente, acho que não tem um que vai dizer assim, nossa, na minha sala não tem nenhum incluso. Não, o que eu tenho, porque eu trabalho muito com escolas, 3, pelo menos, em cada sala de aula, e assim, um com autismo, um com superdotação, entende? Um com TDAH, e o professor tem que administrar mesmo. A gente sabe que não é fácil, mas é importante. Por isso que eu acho que é importante essa fala, até pra gente poder orientar, e essas ideias que você está trazendo até para a escola entender e saber o que ela pode estar fazendo para estar ajudando esse aluno. Claro, agora mesmo de manhã eu fiz assessoria escolar e aí a mãe trouxe para a escola, falou assim, essa escola, né, das últimas semanas ele tá um pouquinho mais chateado, pediu para faltar alguns dias e tal. E a professora muito gentil, muito consciente, ela falou assim, mãe, vou ser muito honesta com vocês. Acontece que a gente fez uma semana de revisão para a prova, a apostila atrasou, não chegou o material didático na escola e eu estou revendo com eles o que a gente viu no terceiro bimestre. Então veja, nós entendemos, eu entendo que talvez a professora precise recapitular algumas coisas com algumas crianças, mas pense no superdotado, que já entendeu quando ela falou a primeira vez. Aí ela foi lá e fez a revisão, tá? Beleza, mas eu já entendi. Aí agora ela recapitulou o trimestre inteiro. Pô, mas o que tá acontecendo? Então é realmente muito cansativo. E o problema, e é isso que a gente tem que entender, o problema não é o superdotado tá ali, mas é a gente pensar em estratégias para que ele também não sofra. Perfeito. Tudo bem a gente recapitular com quem não aprendeu da primeira vez, mas e aí quem já aprendeu? O que pode fazer, né? Esse é o momento de enriquecer ali naquele momento e ter estratégias para isso. Né? Exatamente. Seja com essas atividades pontuais, seja com um projeto específico que ele queira trabalhar, seja com atividades mais aprofundadas. Então, eu estou trabalhando no ciclo d'água. Beleza, vou trabalhar com todo mundo. Fez lá, evaporação, choveu, o rio desceu, foi pra torneira, tá, beleza. Mas como superdotado, será que eu não posso trazer pra ele uma matéria ali da revista Ciência Hoje, ou trabalhar com ele moléculas? Nossa, vamos falar de moléculas pra uma criança, sei lá, de segundo ano? Vai. Se ele não entender, ele vai te falar. Prof, não entendi o que é isso. E aí, você vê se é o momento de aprofundar ou não. Né? Mas pode ser que ele fale, nossa, molécula? Como assim? H2O? Né? E aí a gente vai trazendo esse fomento. Legal. Que é isso, né? A escola, ela é, por essência, o local de aprendizagem, né? E aí a gente limitar uma criança que quer aprender... Que quer ir além, né? Poxa vida, completamente contraditório com o que é a missão basilar da escola, né? Exatamente. Qual é o impacto da falta de reconhecimento ou estímulo? Entre tudo isso que a gente tá falando, né? É a gente acabar matando os talentos, né? A gente acabar exterminando ali uma vontade de aprender, um desejo de saber mais. E aquele comentário que eu fiz ali dessa última avalianda, né? Que é você passar a não acreditar mais no seu potencial, né? De repente, assim, nunca fui valorizado mesmo. E isso acontece muito com os adolescentes
pais que não têm essa trajetória. Então, por exemplo, eu já ouvi de adolescentes assim, eu acho que eu até era superdotada, mas agora eu não sou mais. E talvez ele tenha razão, se a gente for pensar nessa parte orgânica, que é lá atrás, eu tava todo atento, os meus pais ali fomentando, e aquela coisa toda, isso, lá. De repente eu comecei a olhar assim, nossa, mas tanto faz ser 6 ou ser 10, todo mundo tá passando, o outro lá não se comportou, respondeu a professora, não fez nada, passou de ano por conselho de classe, sei lá, né? E de repente tá valendo a pena todo o meu esforço, e aí eles começam a deixar de ter esse potencial desenvolvido. Há uma regressão, biologicamente falando, a gente tem regressão quando, por exemplo, né, a pessoa sofreu um AVC, teve um acidente, biologicamente, organicamente parou de fazer tantas sinapses, e isso sim seria uma regressão. Mas se a gente for pensar na superdotação, o que existe é uma falta de estímulo. O que não quer dizer que novamente sendo estimulado, que isso não volte depois de novo a florescer. Quem sabe num tema de interesse dele, num assunto, né, pesquisando, fazendo uma faculdade que ele goste, que ele interesse, alguma coisa nesse sentido, ou mesmo abrindo um negócio, fazendo algo em que ele se sinta valorizado, mas a questão, e aí é muito interessante, porque eu vejo que na primeira infância tenho muito mais meninos do que meninas. Até por questões comportamentais também, né? Exatamente. É assim, menina terminou, fica quietinha, vamos lá xingar, ajuda o coleguinha, né? E o menino às vezes já começa bagunçado, né? Quer fazer um negocinho ali, a professora encaminha e aí dá a chega pra nós, né? Mas tem crescido o número de mulheres adultas que têm me procurado para fazer a avaliação muito nesse sentido de assim, quem sou eu? Né? Por que eu penso desse jeito? Por que eu sinto dessa forma? E como eu posso hoje, me custeando, trazer esse entendimento de mim mesma? E pensar em como eu posso desenvolver mais e melhor os meus talentos, as minhas habilidades, que às vezes lá na infância não foram reconhecidas e nem desenvolvidas. Então, eu acho que passa primeiro pelo reconhecimento para depois a gente pensar no desenvolvimento. Legal. Exatamente. Ainda existe mitos a respeito da superdotação? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Começamos falando disso, né? Do estereótipo ali, do aluninho com óculos fundos de garrafa, que faz cálculos matemáticos sem pestanejar, que sabe a capital de todos os países, né? Que tem uma memória eidética, a famosa memória de trabalho muito acima da média. Então a gente tem que romper com esses estereótipos e entender que a superdotação é uma condição neurodivergente onde a gente vai ter uma ou algumas habilidades. E esse trabalho vai acontecer de acordo, é claro, com a forma com que isso for desenvolvido ali com o passar dos anos, na escola, na família, a depender dessa área. Porque a gente também tem que entender que nem sempre a escola vai dar conta. Exatamente. Ainda existem alguns mitos a respeito do diagnóstico. Você pode falar um pouquinho melhor pra gente, Patrícia? Claro, a gente começou falando um pouquinho disso, né? Desses estereótipos ali do estudante com óculos fundos de garrafa, sabe a capital de todos os países, faz cálculos matemáticos sem pestanejar. E aí a gente precisa desmistificar esses conceitos até pra gente ampliar o número de identificados, né? Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a gente tem aí uma média de 3 a 5% da população quanto pessoas superdotadas. Quando a gente fica só nesse estereótipo do QI acima da média, isso reduz muito. Então, trazer a avaliação, fazer esse olhar amplo, múltiplo sobre a condição e não pensar só no aluno 10, né? Faz com que a gente consiga ter uma percepção muito mais ampla da condição. Então, esse é um mito que a gente precisa verdadeiramente romper com ele. Até porque tem aqueles casos que não vai ter essa superdotação acadêmica, vai ter, daí fica mais difícil até na escola poder estar, né, administrando ou visualizando isso, né? Perfeito. Patrícia, como o objetivo desse podcast é trazer soluções de vida para os nossos ouvintes, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para quem recebeu um diagnóstico, né, de superdotação, ou para as pessoas que convivem com alguém que recebeu esse diagnóstico. O que você poderia dizer para eles, Patrícia? Acho que a primeira questão que a gente tem que pensar é de entender que é um ser humano como qualquer outro, mas parafraseando ali o estudante que comentei com vocês, que vai aprender algumas coisas mais rápido, mas que também vai sentir de uma forma muito mais sensível o mundo e tudo que está à sua volta. Isso não quer dizer que a gente vai colocar na conta da superdotação alguns comportamentos, né? Então assim, mas ele é superdotado, por isso que ele é assim. Não, a gente precisa entender a condição, entender os comportamentos e trazer, se for necessário, o respaldo psicológico, o amparo terapêutico, o enriquecimento, o fomento do potencial, mas respeitando tudo isso. Então, a primeira dica seria ouvir, né? Porque às vezes a gente também quer fazer discursos muito longos ali na hora de uma crise e não é o momento. Então, ouçam, desde professores até pais. Né? Puxa, fulano, o que você gostaria de aprender? O que você quer saber mais a respeito? Ou, puxa, filho, eu te entendo, mas neste momento
eu não aceito que você fale assim comigo, né? Então, acho que o ouvir seria o primeiro passo, para depois a gente pensar em todas essas características, nessas condições e no apoio que cada um vai precisar. Certo. Então, para finalizar, autossabilidades e superdotação não é sobre rótulos, mas é sobre enxergar a singularidade do potencial de cada pessoa. Quando damos espaço para esse potencial realmente florescer, a gente consegue enxergar esse indivíduo da forma que ele realmente é e consegue também ter estratégias para trabalhar com o potencial dessas pessoas que têm autossabilidade. Então eu quero agradecer você, Patrícia, por ter aceitado o convite, por ter dado essa aula hoje sobre superdotação para os nossos ouvintes, e também quero agradecer quem ficou com a gente até o final, certo? Porque é muito bom poder refletir sobre esse assunto, sobre o conhecimento. Então quem puder compartilha um pessoal para poder entender um pouquinho melhor a respeito do assunto, e eu aguardo vocês no próximo episódio, Sessão Entre Amigos. Obrigada, até mais, tchau, tchau.